Meu amigo e minha amiga, o Ricardo Araújo Pereira é um comediante que está muito em evidência em Portugal já há alguns anos e ultimamente ele tem vindo bastante aqui pro Brasil e ele deu uma entrevista num programa de TV muito importante chamado Provoca, que é comandado pelo Marcelo Tas, que é um jornalista, ator, que é muito influente aqui no Brasil também, já tem uma longuíssima carreira. E eu tô muito afim de ver o que o Ricardo Araújo falou nessa entrevista, quais são as opiniões dele sobre as coisas, e eu vou comentar um pouquinho disso com você, e é disso que esse vídeo se trata. Caso você não me conheça, muito prazer, eu sou o Johnny do Carmo, sou músico, professor e historiador, e eu trago sempre pra você todas as reações, as minhas opiniões sobre aquilo que você me pede, tá certo? Você me pede em várias redes sociais, aqui nos comentários, até mesmo pelo PayPal também, o pessoal faz pedido aqui e eu atendo todos na medida do possível, tá certo? Mas é isso, meu amigo, então vem comigo que a gente vai ver essa entrevista hoje dividida em 3 partes. Então uma parte hoje, outra parte aí rapidinho, daqui uns 3, 4 dias, e aí também a terceira parte, tá certo? Então vamos lá, vem comigo. Essa vem lá do Velho Testamento. A caminho de Jericó, Eliseu vira alvo de moleques na beira da estrada que tiram sarro do profeta por ele ser careca. Em nome de Deus, Eliseu amaldiçoa aquela cambada, daí do meio do mato surgem 2 ursas que estraçalham e devoram os 42 meninos atrevidos. Termina assim o primeiro debate da história sobre os limites do humor. O meu convidado é mestre no assunto, seja bem-vindo ao Provoca, comediante Dalemar, já muito querido aqui no Brasil, Ricardo Araújo Pereira. Como vai, Marcelo? Muito obrigado. Bem-vindo. Agradeço. Não sei se em Portugal vocês acompanham esse programa, o Provoca. Ele já está no ar aqui no Brasil há muitos anos. Ele era comandado antigamente pelo Antônio Abujamra, que era um teatrólogo, cara super culto. E com a morte do Abujamra, o Marcelo Tas assume o programa que vai ao ar toda semana na TV Cultura, que é um canal estatal do estado de São Paulo, aqui de onde eu moro. E é assim, ele é um programa que ele tem realmente, como o próprio nome dele fala, ele provoca os seus entrevistados de formas assim variadíssimas, né? Mas se você não está acostumado com esse programa ainda, você vai ver ele agora. Ele é muito bom, eu acompanho sempre que eu posso. Ele é muito legal, um programa muito inteligente. Este é o Provoca, no ar para todo o Brasil, pela TV Cultura e emissoras afiliadas e também nas telas das plataformas digitais, no app Cultura Play ou em versão podcast no seu tocador preferido. Ô Ricardo, pode ser que alguns poucos que estão te vendo nunca te viram. Como que você diz, o que você faz e quem é você para quem não te conhece? Essas pessoas que nunca me viram são normalmente as pessoas mais felizes. Essa felicidade acaba hoje. Assim, não há muito para dizer. Eu sou português, como acho que é evidente. Tenho 50 anos, 51, e sou humorista, o que significa que tenho uma obsessão pelo ato de fazer rir os outros, que me parece, aliás, devo dizer, apesar dos jornalistas às vezes eles perguntam, mas é só isso que você pretende? Quer só fazer rir os outros? Eu nunca diria que fazer rir os outros é só fazer rir os outros. Essa ideia de fazer rir seres que convivem com essa informação terrível que é o facto de nós termos consciência da nossa própria extinção. Tenho feito muitas descobertas, mas esta de facto foi efetuada. Foi uma descoberta que eu efetuei e que parece-me... Parece-lhe ou dá-lhe a sensação? Não, parece-me. Parece-me que é uma descoberta importante, na medida em que permite... Permite ou possibilita? Olha, ainda bem que me faz essa pergunta, porque nem uma coisa nem outra. É uma descoberta que torna possível, assim é que é. E peço desculpa pela imprecisão inicial. Professor, eu agradecia-lhe então que fosse um pouco mais preciso. Preciso ou exato? Preciso. Mais à frente vou-lhe pedir para ser um bocadinho mais exato, mas isso na segunda parte da entrevista. O Ricardo escreveu um livro sobre esse... Ele é tão obcecado sobre humor que ele escreveu o livro mais recente, é o mais recente, né? Coisa que não edifica nem destrói
Ele se atreve nesse livro a responder aquela pergunta já muito chata sobre os limites do humor. Mas tem muitas outras dúvidas provocantes aqui do Ricardo. Tem uma crucial que é... Peraí, só um minutinho, porque eu achei interessante o título do livro dele. Eu acho que ele tá querendo já fazer uma brincadeira com os livros de autoajuda, que hoje em dia tá muito na moda, né? Livro de autoajuda o pessoal adora, né? Vende com uma beleza, principalmente desses tais gurus aí que acham que pode dar pitaco, dar palpite na vida dos outros, assim, sem nem conhecer a realidade das pessoas, né? Ele já começa aí. Parece um título de autoajuda ao contrário. Se Jesus fazia cocô, que aliás é cocó. Nós, sim, o português europeu diz cocó. É um daqueles casos raros em que os brasileiros fecham a vogal e os portugueses abrem. Logo nessa palavra. Logo nessa. E essa dúvida, por exemplo, se Jesus fazia certo. Ou não, por que ela está dentro de um livro sobre humor? Boa pergunta. Em primeiro lugar, é um debate fascinante que decorreu durante o século IV, com várias acusações mútuas de heresia. Porque o que se passa é o seguinte, Jesus Cristo é Deus feito homem. E, portanto, há quem defenda que, se ele é Deus feito homem, ele tem todas as características que nós também temos e, por isso, ele fazia cocó, inevitavelmente. A acusação mútua de heresia era... uns acham que Jesus não poderia fazer essas funções menos nobres do organismo, ele não teria. Os outros dizem que isso é herege porque, se ele não tem, isso significa que a plena fisicalidade de Deus enquanto ser humano não se verificava. Por isso havia uma posição intermédia. Havia quem dissesse, não, sim, Jesus tem aparelho digestivo, ele só nunca o usou. E é justamente tudo isto que me leva a concluir que Jesus Cristo morreu por nós, Jesus Cristo é o nosso Salvador, Jesus Cristo é o Senhor. Não lhe admito. Jesus Cristo é o Senhor. Não, Jesus Cristo é o Senhor. Não, Jesus Cristo é o Senhor. Não, pá, Jesus Cristo é o Senhor. Não, Jesus Cristo é o Senhor. Não, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Não, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Não, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Não, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Mas a sua pergunta era excelente, que é porque é que esse debate tem a ver com o humor. Exato, tem a ver com o humor, porque eu acho que a atitude humorística, aliás expressa nessa frase que é do Machado de Assis, coisa que não edifica nem destrói, é uma frase das Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu acho que a atitude humorística também se inclina para nos segredar que, embora realmente nós sejamos uma maravilha da criação, não somos assim tão maravilhosos. E eu creio que... Ele faz uns questionamentos importantes, né? Bem provocativos de verdade, né? Aqui no Brasil é muito perigoso você fazer piadas ou, sei lá, certos comentários, às vezes nem humorísticos nem nada, mas certos comentários que tocam religião aqui é muito complicado, né? E eu vejo que os portugueses, nesse sentido, são muito mais amadurecidos do que nós aqui. Acho que o humor do Ricardo Araújo Pereira passa muito por isso, né? Por essa questão do religioso também, né? É diferente. Legal. E quanto à frase, que eu achei interessantíssima, né? Eu não me lembrava. Eu já li o Memórias Póstumas, é um livro que eu li, mas eu não lembrava dessa frase no livro, não. Legal. Eu li também há muito tempo. Acho que eu li o Memórias Póstumas já deve ter uns 20 anos ou mais, né? Mas enfim, foi uma belíssima jogada dele, né? Usar essa frase. E o Machado de Assis, que na minha opinião era um autor engraçadíssimo, né? Sarcástico, tinha um humor ácido, um humor muito forte, pesado, com teores políticos, sociais pesados para a época dele, né? E acho que o Ricardo Araújo Pereira faz um pouquinho disso aqui. Claro, guardadas as proporções, mas ele é um cara que mexe bastante com esse tipo de conteúdo, né? Mais sensível, que na internet hoje é cheio de cancelamento, essas coisas, né? Ele parece que é um cara que não tem medo desse tipo de coisa, não. Que há uma óbvia obsessão de humoristas e do humor em geral por excrementos. Sim. Pelo facto de nós, que somos capazes de fazer catedrais e sonetos, sim,
a gente não esquecer que a gente também faz a digestão. Sim. E também, sim. E o cocô tá na moda, né, Ricardo? A compostagem, o orgânico, né? Sim. E tem uma palavra que eu gosto mais, eu sou caipira do interior de São Paulo, que é bosta. Certo. Você não acha uma palavra mais Excelente. carinhosa? Certo. Eu não sei como é que é aqui, mas no português europeu nós usamos a palavra bosta especialmente para o que as vacas produzem. São os animais. Bosta só animal. Exato. E pessoas só fazem cocó. É isso. É isso mesmo. Mingau de aveia faz bem pro intestino. E é rico em cálcio, ferro, controla a pressão arterial, diminui colesterol ruim, controla a quantidade de açúcar no sangue. E ajuda a fazer cocô bonito. Come mingau de aveia. Come bem. Faz cocô bonito. É possível explicar uma piada ou é melhor não? Porque aqui nesse livro você se atreve a coisas perigosas, né? De decifrar mesmo. Eu creio que, apesar de tudo, a nós que temos esta obsessão, nos agrada perceber o modo como aquele brinquedo linguístico, que é o que uma piada é, como é que aquele brinquedo de linguagem funciona. Sobretudo para aqueles de nós que mantêm, como é o nosso caso, que mantêm aquele fascínio pelo facto de ser possível ordenar as palavras numa frase de uma maneira tal que, no fim de ser proferida, a frase produz numa plateia um barulho. Dispara. Dispara, exatamente. O que é o riso? Em primeiro lugar, eu acho que é importante dizer que o riso é uma manifestação involuntária e espontânea. É por isso que eu acho que é difícil impor-lhe uma ética. Sim. É como dizer, será ético espirrar aqui? A gente não consegue, não controla isso. Sim. Pode ser desagradável, por exemplo, bocejar na altura errada, mas de facto nós também temos dificuldade em controlar esse tipo de manifestação. Concordo com o Humberto Eco, quando ele diz que o riso e a atitude humorística é uma espécie de reação quintessencialmente humana ao medo da morte. Suponha que nós condensávamos a nossa vida a 30 segundos e usávamos a metáfora do homem que sai da cela, do condenado à morte que sai da cela até ao cadafalso. A cela é o ventre materno e o cadafalso é o caixão. Se esse homem fizer esse percurso a rir à gargalhada, a gente acha que isso é meio estranho. No entanto, é isso que nós fazemos. Nós vamos desde Vamos rindo antes a caminho da do sepultura. caminho final. Exatamente. É para isso que se ri? É uma vacina contra a morte? É isso ou não? Sim, eu diria que é isso. É uma vacina, mas é uma vacina muito precária, de efeito muito temporário. Sim. Mas o certo é que, primeiro, ela resulta durante aqueles breves segundos, porque o corpo fica abandonado a uma distensão que não tinha antes. E segundo, eu não conheço outro remédio. Cara, essa concepção dele de riso pra mim foi genial. Uma metáfora maravilhosa. Eu nunca tinha pensado nisso. No riso, dessa forma, né? Como uma forma de esquecer da morte. Cara, é uma viagem, hein? É uma viagem. Uma viagem intelectualizada pela comédia. Muito interessante, né? Nossa. Coisa que não edifica nem destrói quer dizer que o papel do humor é deixar tudo como está? O que eu digo a propósito da frase do Brás Cubas, ele diz, o Machado de Assis põe o Brás Cubas a dizer isso sobre as suas próprias memórias. Ele diz, estas minhas memórias são uma coisa que não edifica nem destrói, não inflama nem regela. Eu acho isso interessante e acho que se aplica como uma luva ao humor, que eu acho que tem a tendência para ser antidogmático, antifanático e para até considerar que
é preciso ter algumas pretensões para dizer eu vou edificar ou eu vou destruir. Eu acho que o humor se situa no meio, tem tendência para olhar para esse tipo de atitude como pretenciosa. Sim. E creio que é uma forma de avisar que entre um extremo e outro há algumas atitudes estimáveis no meio. Sim. Você acha que o repórter consegue falar mais o que ele pensa ou o que o seu patrão acha que ele deve pensar? Olha, o patrão não pensa nada, mas o padrão é que é o problema. Então, nós temos um padrão de som. Então, isso complica. Nós temos um padrão de imagem. Isso complica, né? Esse padrão é que é o problema, não é isso? E agora, eu acho que a gente devia continuar conversando aqui, porque isso é contra o padrão. Eu vejo que mesmo não tendo uma função, hoje, por alguma razão que eu desconheço, o humor está tendo uma função jornalística. Certo. Eu, atualmente, alguns programas de humor, para mim, são fontes de informação. Sim. Isso diz mais sobre a realidade ou sobre o momento do humor? Talvez também diga qualquer coisa sobre o jornalismo, por exemplo, que está mais ou menos asfixiado e muitas vezes programas de entretenimento, programas humorísticos sobretudo, têm um orçamento maior do que... Por exemplo, eu acho que o John Oliver é possível que tenha um orçamento maior do que o telejornal. Exato. E, portanto, eles têm tempo para se dedicar aos assuntos. E depois há esse outro aspecto, que é o humor, o riso dá prazer e, portanto, a gente tem uma inclinação maior para obter, para assistir a coisas que nos deem prazer do que a outras que sejam mais, digamos, mais secas. Sim, mas por outro lado, o John Oliver é um ótimo exemplo de que os programas de humor também não alteram a realidade. Exato, né? é isso. O Trump foi um caso desse, né? Sim. Ele bateu, achou que tinha derrubado o Trump e foi quando ele se elegeu. Isso, muita gente nos Estados Unidos escreveu, falou sobre o efeito John Oliver, que era... as pessoas diziam ele é o único que vai ser capaz de fazer com que o Trump desça nas sondagens e perca finalmente a eleição. Há iniciativas dele que já tiveram 500 mil de visualizações e tal, e depois a gente sabe o que é que aconteceu. Aconteceu a mesma coisa agora, né? Com o Jon Stewart, que voltou para fazer o programa porque ia ter a eleição do Trump e tal, bateu bem, Sim, né? Claro. E aí? Sim. O humor ele é um tiro pela culatra, às vezes? Eu não creio que ele tenha essa função. Essa função política. Exato. E o Jon Stewart, aliás, foi, neste regresso, houve algumas críticas em que as pessoas diziam: porquê é que você não critica só o Trump? Às vezes está a criticar o Biden. E ele fez uma declaração que qualquer humorista, acho eu, faz. Ele disse: amigos, realmente... nós achamos que os bárbaros estão à porta. Sim. Se os bárbaros estão à porta, a gente tem de fiscalizar se o guarda está apto a guardar a porta. Sim. E naquele caso concreto, evidentemente, não está. Vimos que não está. Exatamente. Cara, uma opinião forte, né? A gente está entrando num terreno aí que da política, enfim, né? Mais uma vez, uma polêmica pegando forte aí. O Ricardo Araújo Pereira não tem medo de falar, medo de pôr a opinião dele, enfim, né? E comentando também sobre este momento em que passa o humor, né? O problema realmente, na minha opinião, aí só complementando o que ele já disse, que o problema é que as pessoas ultimamente têm levado o humor a sério demais. O humor não é, como a própria palavra já fala, o humor não tem que ser levado a sério. O humor é pra entreter. Enfim, é uma baita entrevista. Tem até aqui, cara, uma das melhores entrevistas que eu já vi nos últimos tempos, né? Marcelo Taz é um cara sensacional. É um cara que sabe conduzir uma entrevista como poucas pessoas aqui no Brasil, cara. Aqui no Brasil, eu me meti num programa chamado CQC. Certo. E que foi acusado, ainda é, até hoje, de ter ajudado a deixar o Bolsonaro mais visível, né? E você, lá em Portugal, tem um programa que se recusa a entrevistar um Bolsonaro português, não sei se dá para dizer assim. Sim. Como que você vê essa situação de humoristas e política aí? Sim, eu conhecia essa acusação ao CQC. Sim. Duvido que se possa dizer isso, porque o simples facto de terem
posto o microfone à frente do Bolsonaro e tal. Eu duvido que isso tenha... A questão é, há inclusivamente estudos nos Estados Unidos sobre se o humor mobiliza de facto as pessoas e se tem esse poder de persuasão. Sim. Quase todos os estudos indicam que isso não é verdade. Sim. O que eu faço em Portugal é, às vezes... o programa tem duas partes. A primeira é de sátira política pura. Eu digo o que quiser sobre eles. Sim. Na segunda parte, eu costumo ter um convidado lá que é um responsável político. De verdade, uma Exato. Pessoa real. Exato. E nessa segunda parte, eu continuo a ser provocatório, mas eu não posso ir tão longe porque ele está ali. Eu não posso fazer duas coisas que seriam para mim obscenas. Eu não posso bajular a pessoa que ali vai, mas também não posso enxovalhá-lo a ponto de o tratar mal, até porque isso seria até um péssimo espetáculo televisivo, não é? Sim, sim. A questão é que eu não consigo fazer esse jogo com o tal Bolsonaro português. Sim. Porque me parece que ele não está apto para jogar o jogo, porque ele recusa as suas regras. Ele tem dito várias coisas que indiciam que o regime democrático não lhe é simpático. Não se presta. Sim, não lhe é simpático. E, portanto, é das poucas coisas que ele diz que eu acredito. Ele diz que é diferente dos outros. E, portanto, até não há alternativa. Assim como provavelmente vocês não tinham alternativa no CQC, porque aquilo se impunha como tema cómico. Atenção, eu estou a associá-la à AD e ao PSD, mas eu não sei exatamente porque, repara, o Luís Montenegro, que é o candidato da AD e do PSD, ele foi líder parlamentar do governo do Passos Coelho, que cortou as pensões aos reformados. A doutora, por um lado é do PSD, por outro é pensionista. Vai votar em quem, não é? Em primeiro lugar, acho um abuso da sua parte considerar que eu sou pensionista. Eu deitei-me a adivinhar, foi uma suposição. Quer dizer, podia ter adivinhado dizendo daqui a uns anos será pensionista. Ainda bem que ela tem bom humor, né? O pessoal é legal, cara, um programa inteligente, pelo que eu vi ali, né? Eu não assisti ainda esse programa do Ricardo Araújo Pereira. Acho que é uma ótima pedida até para eu trazer aqui no canal, dar assistir um pouquinho. Eu não gosto tanto assim de mexer com política aqui. Isso sempre acaba dando problema por um lado ou pelo outro, né? Mas eu acho que é uma coisa interessante da gente fazer aí, pelo menos assistir esse programa do Ricardo Araújo Pereira aí e ver o que tá fazendo, né? Pessoal, eu só posso fazer o seguinte, reforçar aqui, coisa que não edifica nem destrói, tinta da China, Ricardo Araújo Pereira. E se preparem, porque no próximo bloco, o meu ilustre humorista, Dalemar, Ricardo Araújo Pereira, o Rap, ele vai me ajudar no esforço diplomático que eu acho que é realmente muito importante, aproximar Brasil de Portugal. Será? Legal. Esse foi a primeira parte, primeiro bloco da entrevista do Ricardo Araújo Pereira no programa Provoca. A gente vai continuar assistindo isso daqui, meu amigo e minha amiga. Aguarda mais alguns diazinhos aí que eu já vou soltar a segunda parte, a continuação dessa entrevista, tá? Acho que uns 3 dias aí deve estar pronto, tá bom? Aí eu coloco aqui no canal e a gente vai conversando. Enquanto isso, você pode deixar o seu gostei, que isso favorece bastante a gente. Inscreva-se aqui no canal para tornar-se amigo oficial do Johnny do Carmo e assim receber os vídeos aqui no canal todos os dias. Tem vídeos todos os dias aqui, meu amigo, isso é muito importante. E a gente se vê, meu amigo. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final aqui deste vídeo de hoje, dessa primeira parte, tá bom? Fui!